Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje vai ser uma entrevista. Nós estamos recebendo aqui a presença, o irmão Ariovaldo Carlos Júnior. Ele é muito conhecido no meio evangélico e fora do meio evangélico também por um bastante polêmico, marcado por polêmica e eu vou tentar descobrir por meio da entrevista se essa polêmica toda faz parte do projeto de marketing pessoal dele, Parece que ele gosta de ser criticado e atacado, e com tudo isso ele tem feito um trabalho bastante relevante. Dentro do meio evangélico brasileiro, existem muitas pessoas que estão se afastando das igrejas e estão se tornando aquilo que a gente chama de desigrejados. Outras têm receio de se aproximar das igrejas, embora sejam simpatizantes à mensagem do Evangelho, por conta de uma série de coisas. Ele trabalha com esses grupos. Trabalha também com uma versão da Bíblia, exclusiva da internet, que se tornou muito conhecida por causa do humor e de uma linguagem muito específica, digamos assim, nessa tradução da palavra. Chama-se Bíblia Freestyle. Que é uma maneira bastante popular de divulgar as escrituras sagradas por meio de uma forma que chama a atenção. Mesmo crentes querem, por curiosidade, conhecer o texto, ou quando a gente tem alguma dúvida sobre o que a nossa versão tradicional traz, a gente consulta outras versões. E nós vamos fazer isso aqui também durante a entrevista. Eu disse que o trabalho dele é marcado pela polêmica e ele não foge da briga. Nós vamos conversar sobre o uso adequado de questões que podem levantar cisão dentro do corpo de Cristo. Será que existe uso adequado para isso? É interessante que a gente force a barra em determinadas coisas para alcançar algum tipo de objetivo, ou seja, novas pessoas para o corpo de Cristo? Eu não sei. Nós vamos extrair do Ariovaldo, e eu tenho certeza que ele não vai fugir da briga, e você participa do debate por intermédio do nosso site. Seja muito bem-vindo. Está no ar o Vejam Só. Olá! Nós estamos começando o programa Vejam Só e você sabe que ele é um oferecimento da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Tem presente para você que nos ajudar a fazer o programa hoje. Basta que você vote na pergunta que está publicada em nossa página lá na internet. O endereço eletrônico é vejamsó.com.br e isso vai te habilitar ao brinde que daqui a pouco eu vou mostrar. A entrevista hoje é com Ariovaldo Carlos Júnior. Paz e graça, pastor Ariovaldo, seja bem-vindo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui mais uma vez. Bom, tem uma igreja em Uberlândia. Uberlândia, Minas Gerais. O nome da igreja do irmão é Missões Manifesto Missões Urbanas. Isso. Igreja Manifesto. Igreja Manifesto. Ela está ligada ao Movimento Sal da Terra. Isso. Que também é de Minas Gerais, não é isso? Começou em Minas Gerais, mas hoje a gente está espalhado em boa parte do Sudeste e também no Nordeste e Sul do Brasil. A igreja específica em que o irmão está, qual é o endereço lá? É Rua Bernardo Guimarães, 746, no centro de Uberlândia. O irmão nasceu lá? Não, eu sou de Araraquara, interior de São Paulo, mas moro lá desde a minha adolescência. Porque o sotaque é mineiro. Misturou tudo, Bagunçou. Então tá bom. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Obrigado eu. Para nos ajudar a entrevistar o pastor Ariovaldo Júnior, está conosco também o pastor Cláudio Tibérios, conhecido de outros programas aqui do Vejam Só. Ele é missionário do projeto Siloé. E aí, Claudinho, tudo bom? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. O que é exatamente o projeto Siloé? O projeto Siloé é um ministério que nasceu a partir do trabalho que a missionária Bugra começou a fazer em Florianópolis com os dependentes químicos nos hospitais lá em Floripa e tornou-se a missão Projeto Siloé. E agora está fazendo, nesse mês, 25 anos. Muito obrigado pela presença do irmão, E aproveitando para mandar um ósculo santo para a Bugra e para todos os seus colaboradores, que eu sei que a menina dela
assiste ao programa lá de Pomerode. Tamara. Né? A Tamara e o esposo, com os filhos. Ósculo Santo para todos vocês. E eu não vou poder estar presente no culto, né, de aniversário do Siloé, mas a Bugra sabe que eu sou um dos principais fãs que ela tem por aí, né? Graças ao Cláudio. Bom, vamos lá. Tem matéria apresentando o entrevistado de hoje? Então vamos assistir a matéria e depois a gente vem para o pau. Para os loucos, pastor. Para os religiosos, herege. Para os angustiados, irmão. Tentando viver de modo digno até encontrar uma morte digna. Essa é a definição ou apresentação do nosso convidado de hoje, feita por ele mesmo em sua página no Facebook. Aliás, são mais de 150 mil pessoas que curtem e seguem o nosso entrevistado de hoje. Estamos falando do pastor Ariovaldo Carlos Júnior, ministro de uma igreja chamada Manifesto Missões Urbanas, do Ministério Sal da Terra em Uberlândia, Minas Gerais, cidade onde ele também reside. Nosso convidado tem um trabalho de muito destaque, talvez até polêmico. Alguns dizem isso, denominado Bíblia Freestyle. Esse projeto foi idealizado e é escrito pelo pastor Ariovaldo Júnior. A proposta é uma leitura bem-humorada das Escrituras Sagradas, interagindo com a cultura pop da geração Y. Segundo o próprio pastor, essa não é uma tradução ou não possui fins acadêmicos. Tem o objetivo de apresentar e animar aqueles que nunca tiveram contato com o texto bíblico e então ter um estudo mais aprofundado da Bíblia. Temos que destacar também o canal no YouTube, com mais de 32 mil inscritos e quase 1.500.000 visualizações. Ali, nosso convidado faz uma apresentação de ideias sobre as Escrituras, a igreja e a vida em geral, sempre à luz de uma visão fora da caixa, pois ele mesmo pode explicar isso melhor. Vale destacar atualmente o projeto Descrentes, com cultos realizados online, todas as terças-feiras. O pastor Ariovaldo oferece uma alternativa de ensino para aqueles que não possuem acesso a uma igreja local organizada ou bíblica. Sem falar, é claro, daqueles que não conseguem mais conviver em igrejas por diversos motivos. Bom, chega de ficar falando, agora é a vez do nosso convidado falar e responder, obviamente, as nossas perguntas. Pastor Heber, é com você aí no estúdio, um ótimo programa a todos. É isso aí. Como sempre, mais uma vez, eu agradeço a nossa direção que coloca essa tomada para nos lembrar que a palavra de Deus vem sempre em primeiro plano e ela está na base de todas as nossas reflexões e discussões aqui no... Ela em primeiro lugar, né? E essas tomadas que eles fazem são realmente muito significativas. O programa de hoje não é exatamente um debate, mas vai acabar sendo, né? Nós vamos entrevistar uma das figuras mais polêmicas do cenário evangélico brasileiro, o pastor Ariovaldo Júnior, polêmica, mas que, como é que eu posso falar? Tem conteúdo. Produz, né? Porque eu me recuso a entrevistar gente polêmica que só usa polêmica como projeto de marketing pessoal. E está cheio. Isso aqui não vai ter espaço enquanto eu puder evitar. Mas eu sou testemunha do trabalho e dos resultados do trabalho do pastor Ariovaldo Júnior, embora não concorde com tudo que ele faça, né? Mas é notório o valor da sua obra Brasil afora e até fora do Brasil. Então, eu vou te fazer uma pergunta, porque a nossa entrevista não segue uma ordem cronológica, assim, tudo doido. Ariovaldo, pastor Ariovaldo, me diz uma coisa, o senhor ama a Bíblia? Sim, amo. Ama a palavra de Deus? Não tem como a gente pensar na vida de um cristão se a gente não for conservador no que se refere a isso, né? A essa questão da ortodoxia, da consideração pela Escritura,
da interpretação da Escritura. Isso aí não está muito em negociação, né? Eu tinha certeza dessa resposta, mas muita gente tem dúvidas, né? Então, muita gente que não conhece o seu trabalho, que leu algum trecho lá da Freestyle e já sai detonando. Então, uma das razões dessa entrevista é conhecê-lo melhor, né? A Bíblia diz examinar todas as coisas, retendo o que é bom e, né? E é isso que nós queremos fazer. Eu já o conheço, principalmente pelos resultados do seu trabalho, e eu sei que é um trabalho muito positivo, muito rentável para o reino de Deus. Embora a aparência seja complicada. Pelo jeito, o senhor não liga para as críticas, né? Bom, a gente vai se acostumando, né? Principalmente porque os resultados, como você disse, acabam falando muito mais do que as críticas. Talvez o problema que a gente viva hoje nessa geração seja que as críticas ecoam na internet e às vezes os agradecimentos chegam para você por telefone ou e-mail ainda. E então ninguém vê aquilo que é o fruto que às vezes você tem o privilégio de fazer quando você está à frente de um projeto de pioneirismo, né? Mas elas não te machucam? No começo sim, mas eu entendo que talvez Deus me levou por uma jornada na minha vida desde o começo da internet no Brasil, onde eu fui me tornando uma pessoa calejada para críticas e eu não entendia o porquê. Eu já tive à frente de diversos projetos que envolviam fé ou não, e até que chegou um ponto em que isso já não mais me afetava, no sentido de que eu não tenho ódio das pessoas que não compreendem, né? Mas eu tenho às vezes até pena de alguns, né? Porque é uma crise de diálogo. Talvez as grandes feridas foram na minha família no primeiro momento, né? Porque a família ver você sendo atacado, isso é algo complicado, né? Mas hoje minha família está... É verdade que você não deixa a sua esposa ler os comentários? Ela chegou a um ponto em que ela disse assim, eu não suporto. Ela falou, porque eu não sei como é que você dorme, às vezes vendo o que as pessoas falam a seu respeito. Mas eu digo, não é verdade. E talvez para mim isso é um termômetro importante, porque a crítica que é feita, quando eu leio e ela é descabida, eu penso, pô, estou no rumo certo. Mas e se ela tiver fundamento? Então, se eu me tornar uma pessoa que não reage mais às críticas, eu acho que também eu já estarei equivocado, dizendo que eu sou melhor do que aquilo que as pessoas são capazes de observar. Porque eu já recebi críticas corretas. Já houve trabalhos até em nível acadêmico, em cima do meu trabalho, da Bíblia Freestyle, por exemplo, em que apontaram equívocos, não graves, mas existentes, que podem ser percebidos. E eu concordei. Eu falei, sim, vocês têm razão. Você não vem de um lar evangélico, né? Não. Como é que foi a sua conversão? Eu me converti por volta ali dos 17 anos, numa igreja pentecostal, e eu fui evangelizado por um amigo na escola. Na época, o que, na verdade, quebrou os paradigmas com relação ao evangelicalismo foi a questão do rock cristão, do metal cristão, né? E é até curioso, porque o Cláudio tem parte nessa minha história, porque na época, assim, meados da década de 90, não havia internet e havia um universo de cultura que rolava no underground. A gente mandava cartas para revistas de rock e aí o cara colocava as bandas que ele gostava para se corresponder com pessoas que tinham interesses em comum. E na época havia os zines, que eram revistas feitas com xerox, com colar. Os fanzines que você fazia? Fanzines. E eu vi falando sobre o que esse cara, junto com o Sandro, junto com o Fábio, o que esses caras estavam fazendo num diálogo com a cultura secular, né, através do metal, em São Paulo e Belo Horizonte. E quando eu olhei o que esses caras faziam, eu falei, poxa, é isso que eu tenho que fazer, porque eu saí do mesmo lugar de onde eles saíram, né? Eu fui alcançado num primeiro momento pela cultura, pela questão do rock cristão. Você já era roqueiro, então? Sim. E como é que você foi parar na igreja pentecostal? Então, o que acontece é que o deslumbre pela questão da palavra foi tanto que eu paguei altos preços. Eu tirei brinco, eu topava andar só de cabelo preso, parar de usar camisas de banda. Eu achava até que isso era um preço muito barato para se pagar, para eu poder ter um ensino, que era o que eu queria desesperadamente, e para poder fazer parte da igreja. E, obviamente, isso terminou, até não terminou mal, mas, assim, vários anos, aproximadamente 7, 8 anos, eu já tinha ganhado o coração da igreja para começar a evangelizar os caras de onde eu vim. E eu já estava de visual de novo. Você tem contato com essa igreja ainda? São amigos, mas nós não temos um trabalho juntos mais, né? E na época até assim, eu fui abençoado para ir para o Ministério Sal da Terra,
que foi quem realmente nos abraçou no sentido de dizer assim, queremos preparar vocês para que sejam pastores no futuro. Quer fazer alguma pergunta, Cláudio? O senhor está aqui para isso. No caso da Bíblia, você tem visto, você viu muitas críticas, mas uma época eu parava para ver também os comentários e teve um que marcou muito a minha vida. Um menino, ele não conseguia, 17 anos, ele não conseguia de jeito nenhum evangelizar na casa dele. E aí ele surtou. Eu falei, pai, é o seguinte, ó, você não gosta da palavra de Deus, não gosta de Deus. Tem um cara que está escrevendo na Bíblia, eu quero que você leia. Não vou, não, lê. E estava indo no período dos evangelhos. E o final do comentário desse menino é justamente isso, meu pai está lendo a Bíblia. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse lado do resultado positivo. Você tem algum tipo de contato, algum tipo de pessoa já entrou em contato pessoal com você mesmo na igreja, lá no manifesto ou pela internet? Não, há centenas, isso não há dúvida, senão milhares, né? Mas a grande crise é que eu não tinha o controle, eu nunca tive o controle sobre qual seria o resultado da minha interação com a cultura. Então, eu não fiz um planejamento. Da mesma maneira, os projetos que eu estou envolvido hoje, nunca foi assim, vamos sentar, fazer um briefing daquilo que eu quero alcançar. A gente vai andando e nessa jornada vai tentando descobrir como a gente se comunica. Então, a Bíblia Freestyle como proposta, né, que era bem-humorada, que era descontraída, que tinha uma linguagem mais irreverente, mas não também profana, no meio desse processo, eu sabia que isso iria abençoar alguém, mas eu não sabia exatamente quem. E aí começaram a aparecer esse tipo de testemunhos, né? E a minha caixa de e-mail até hoje, chove gente dando ótimos testemunhos. O que mais me chocou talvez foram dos evangélicos, de gente dizendo, eu estou na igreja há 15 anos e pela primeira vez entendi quem é Jesus. Aí eu falava, meu Deus, nós já temos evangélicos nominais hoje, né? Pessoas que Sim. frequentam a igreja mais pelo social, talvez, ou por ter uma religião do que qualquer outra coisa. Deixa eu ler um trecho aqui dos evangelhos, já que você mencionou, né? Só para quem nunca teve contato com a Freestyle, saber do que a gente está falando aqui, né? É uma versão que só existe na internet, não é dirigida para crente, não é exegética e não serve para pregar sermão, certo? Eu nunca fiz isso. Não. Olha só, baseado no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, que é um texto que narra a tentação de Jesus. Aí, o Espírito Santo levou Jesus para um rolê no deserto. E lá ficou cheio de propostas indecorosas por parte do diabo. Jesus acabou 40 dias e noites sem comer nada, mesmo havendo muitos rabibes por perto. Rabib. Deserto, né? Árabe, embora é brasileiro. Tá. Quando você resolve que vai levar um propósito até o final, sempre aparece um filho do diabo para atrapalhar. Nesse caso, apareceu o próprio diabo, jogando um migué de que dava para comer pão feito de pedra. Mas Jesus era mais esperto e tirou o diabo grandão. Insatisfeito com a resposta de Jesus, o diabo o levou para cima do World Trade Center. Na época, as duas torres ainda existiam, propondo que ele fizesse um bungee jump dali. Base jump, é isso? Base jump, é isso aí. Jesus retrucou suave com uma voadora no peito. Não tente fazer Deus de otário. Né? Tá aí a tradução freestyle de um trecho da tentação de Jesus no deserto. Para você ter uma ideia, e aproveita para você votar na nossa enquete, lá na página do programa na internet, vejamsó.com.br, tem a pergunta que você vai responder para concorrer ao brinde, né? Que aliás eu tenho que falar do brinde também. Cadê a enquete, hein? Ah, tá aqui. Você é um fã da Bíblia Freestyle? Né? Você é fã da Bíblia Freestyle? Sim, gosto. Ela tem uma abordagem bastante inovadora das Escrituras. Ou não, onde já se viu fazer um troço desse com a Bíblia. Ou não conheço, né? Não conheço. Votou na enquete, você está concorrendo ao relógio da Academia Teológica da Graça de Deus. Olha ele aí. Para você lembrar que está passando o tempo, Jesus vai voltar e você está pronto? Está fazendo o melhor que você pode para o Senhor? Quer conhecer melhor as Escrituras? A Agrade tem 600 e poucas filiais no Brasil inteiro,
todas elas com curso bíblico. Algumas filiais têm outros cursos também, tem até pós-graduação em teologia, tem curso de música com instrumentos de orquestra, né? Violino, oboé, né? Aí depende. Enfim, faz o seguinte, pega um papel e anota o telefone da grade. Amanhã é sábado, mas a grade funciona, você liga no horário comercial, que agora já fechou, né? Então, 0 operadora 11 3115 0819, 0 operadora 11 3115 0819. E lá, amanhã você se telefona e se informa sobre o endereço mais próximo de você. Aí você vai lá, conhece a escola, conhece o curso. Eu tenho certeza que vai ser muito interessante, tá bom? Voltando aqui para a nossa entrevista, né, o pastor Cláudio Tibérios fez uma pergunta sobre esses impactos da Bíblia. Então, o rapaz conseguiu fazer o pai ler a Bíblia nessa nova versão. Agora, pastor Ariovaldo, a gente leu esse trecho, né? E às vezes dá, principalmente para quem já conhece a Bíblia, tal, quem é crente há muito tempo, tarará, dá a impressão que é uma paródia das Escrituras com a finalidade de divertir, de distrair. Essa é a finalidade da Freestyle? Não, com certeza não. Mas talvez o senso de humor um pouco embutido no texto, né, que é uma liberdade que a paráfrase dá, é um chamariz para pessoas que têm um preconceito com relação à Escritura. E eu também tive alguns testemunhos nesse sentido, de pessoas que eram ateus e quando encontraram no Google e de repente começam a ler e dizem assim, esse cara é ateu também, porque é o que esse cara está dizendo. E é curioso que aí, até numa dessas histórias, o cara diz que ele, ao ler, ele falou assim, não, isso aqui esse cara está inventando, isso não tem na Bíblia. E aí ele foi na sala e pegou aquela Bíblia da avó dele, aberta lá tomando poeira, nos Salmos, e aí ele começa a procurar, e aí ele acha o Evangelho, e ele confere, e ele percebe que está tudo lá. São outras palavras, afinal eu também, eu fui evangelizado por uma Bíblia convencional. Eu penso o João Ferreira de Almeida, ainda da minha primeira leitura. Né? Mas talvez esse desafio da comunicação agora tem sido algo onde a gente tem sido negligente, né? Tem deixado de lado essa busca por eficácia em comunicar as verdades subjetivas também da palavra, né? A palavra precisa falar com as pessoas de uma maneira que elas entendam, mesmo que isso de encontro às formas que nós estamos acostumados, né? Então, exatamente essa é uma questão que eu queria que a gente conversasse, o pastor Cláudio está aqui para isso também. Há uma crise muito aguda nos cristãos de todas as gerações de hoje, os cristãos evangélicos de hoje, em termos de conhecimento bíblico. Há uma ignorância bíblica, assim, monumental, estarrecedora, né? Bom, primeiro, a que você atribui essa ignorância e em que a sua tradução pode nos ajudar? Há uma crise educacional, talvez, que é maior do que uma crise apenas de ensino bíblico. Eu vejo que a nossa educação século XX já não serve mais. A escola se tornou desinteressante para os jovens. E a maneira da gente trabalhar a escola bíblica, por exemplo, é mais desinteressante ainda. Ela é mais retrógrada do que talvez até mesmo a escola. Então, nós precisamos maneiras de trabalhar a questão do texto. Por um lado, dizem assim, as pessoas hoje não se interessam por leitura, as pessoas não se interessam por textos. E, no entanto, séries de livro como Harry Potter batem recordes de venda, chegando próximo até da leitura da Bíblia na história. E isso é inacreditável. Então, não se trata de uma geração que não lê, se trata de uma geração que tem dificuldade com as linguagens, como talvez a nossa liturgia, tudo aquilo que nós usamos como tradução das verdades imutáveis de Deus, se comunicam com as pessoas dessa geração. E se a gente não fizer esse papel de embaixadores de gerações, com certeza nós não conseguiremos fazer com que as pessoas se interessem pelas Escrituras. Então, elas se tornaram distantes, né? Dá para entender, então, que o que acontece é que nós temos essa dificuldade de acompanhar as mudanças que acontecem agora minuto a minuto, né? Porque houve uma época que era diariamente, agora minuto a minuto a mudança acontece. Como que você entende que como seria possível as igrejas literalmente se abrirem para esse tipo de argumento, não para
atrair as pessoas apenas para frequentar um local. Mas para não perder a relevância, Para não né? perder a relevância, para entender o sentido real do Evangelho. Eu vejo também a crise de que a gente vê a cultura como algo profano. Nós caímos nessa dualidade perigosa, onde a gente tenta separar tudo em coisas santas e profanas, né? E isso acaba indo até de encontro àquilo que a Escritura fala. No sentido de que para aqueles que são santos, tudo deveria ser santo, né? Nós temos o sangue de Cristo sobre nós, que deveria ter o poder de remir toda a cultura, remir tudo aquilo que a gente se envolva. Então, o desafio hoje seria a igreja entender a cultura como meio de propaganda do Evangelho, e não como inimiga do Evangelho, como a gente vê. Então, a gente diz assim, as pessoas gostam da música tal, eu não entendo isso. Vamos pegar o funk, por exemplo, que é uma coisa esdrúxula. Aí você fala, poxa, mas por que as pessoas se interessam por isso? Então há uma fórmula mágica para se produzir funk, e quem está ganhando dinheiro com isso está usando dessas fórmulas, que é letras fáceis, grudentas e de conotação sexual. Então isso atrai. Então percebe-se que nessa geração há uma crise de sexualidade, há uma crise talvez de entendimento, você tem que usar uma linguagem que comunica, e por isso que as músicas usam as letras da periferia, é a voz da periferia, né? E a música é uma música que qualquer um pode produzir, que trabalha com uma repetição simplória até, né? E aí vamos bater às vezes nessa tecla de dizer assim, não, mas isso não é música. Nós já perdemos as pessoas por aí, porque não dialogamos com a cultura. E a nossa construção doutrinária, principalmente a recente, né? Aquilo que são as nossas confissões de fé e tudo mais, como nós entendemos os sacramentos, como nós construímos a nossa liturgia, tudo isso também foi feito para ser uma adaptação da verdade imutável do Evangelho na cultura. Então, se nós não tivermos sensibilidade para entendermos o momento de flexionar um pouco isso, perderemos o contato com uma geração inteira. Bom, nós vamos ver como é que isso acontece na prática, na igreja que ele dirige, inclusive na igreja virtual, nos cultos de terça-feira. Daqui a pouquinho, vejam só. Legal, estamos de volta com o programa e é hora de que você aparece aqui, né? Aliás, você já mandou sua foto? Tem que mandar, faz aí, ó. Vejam só, quem assiste ao Vejam Só é um quadro que vai dar um prêmio bem gostoso, bem legal, no final do semestre para todo mundo que mandou a fotografia. Então, faça a foto das pessoas que assistem ao programa do jeito que você quiser. Identifique cada uma delas e o lugar onde você mora, tá bom? Vamos lá. E poste no Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Primeira foto de hoje vem lá do Guarujá, litoral paulista. É o Alex, a Patrícia e o Kaique. Aí, ó. Assistindo o programa lá no fundo, né? Na TV. Então, Alex, Patrícia e Kaique do Guarujá, no litoral de São Paulo. De Monte Aprazível, também em São Paulo, Diego Souza e Raquel Souza. Olha que casal bonito, né? E assistindo mesmo ao programa, olha lá, né? De Monte Aprazível. E o casal também aprazível. Bom, quando a gente faz debate sobre interesses masculinos e femininos, talvez a harmonia fique meio afetada, né? Não sei. Da capital do Mato Grosso, Cuiabá, Francisco Carlos, né, que deve gostar de um calor lascado, né, porque lá é quente, né, tá joia. Francisco Carlos, um ósculo santo para você aí, para todo o povo de Cuiabá. No interior de São Paulo, em Sorocaba, o José Luiz e a Rita de Cássia, né, outro casal bacana assistindo ao programa, também rachar o pau aí quando a gente faz debate e um pensa de um jeito, outro do outro, né, mas a ideia é refletir, pensar, e depois chegar à conclusão, né? De Feira Grande, lá nas Alagoas, o Cassiano Alves assiste ao Vejam Só. Tá aí, ó. Valeu, Cassiano. Deus abençoe vocês aí nas Alagoas. E a última fotografia, Socorro Gonzaga, quase não saiu nada dela e ela não diz aonde mora, né? Então tá aí com a Bíblia na mão, vendo ao programa. Ô, Socorro, faz outra foto e manda para nós com um pouco mais de luz em você, né? E também identificando o lugar onde você mora, tá bom? Assim você concorre ao sorteio que a gente vai fazer. Muito bem. O Vejam Só de hoje é uma entrevista com o pastor Ariovaldo Júnior. Ele é pastor da Igreja Manifesto Missões Urbanas, ligado ao Ministério da Terra, autor da Bíblia Freestyle e fundador do projeto Descrentes.
nós vamos bater um papo aqui. O pastor Cláudio Tibérios, do Projeto Siloé, está nos ajudando na entrevista, né? E no bloco anterior nós estamos falando sobre a questão das adaptações que a igreja precisa fazer para dialogar com as culturas. Como é que é o culto que o irmão ministra semanalmente via internet? A ideia de fazer algo pela internet era tentar trazer os elementos fundamentais do que seria um culto, na medida do possível, né? É óbvio que comunhão através da internet já é um desafio, né? Pela questão de que a internet trabalha muito o lado superficial das relações. A gente põe a foto que te favorece, você diz que é aquilo que você quer ser e não é algo realmente muito fiel à realidade. Mas, então, dentro das possibilidades, a minha intenção era trabalhar uma palavra que pudesse trazer um pouco de reflexão para curar as pessoas com relação às mágoas da comunhão. Então, a maneira que a gente trabalha eu faço um culto às 11 horas da noite, na terça-feira, horário de Brasília. Eu publico o link na semana, no site descrentes.com.br, e o pessoal acompanha num chat ao lado do vídeo, onde eles mandam perguntas, e eu falo 20 minutos sobre determinado tema, que é divulgado com antecedência, e depois os outros 40 minutos é uma conversa, onde as pessoas que mandaram as perguntas, eu vou respondendo pergunta a pergunta. Você podia falar um pouco sobre a experiência que você fez no debate sobre o Salmo 1? Para nós, foi o primeiro desafio que você fez, de cada dia ler um versículo? Sim, para complementar isso e para tentar ser coerente com essa ideia de ser igreja, a gente teve que usar algumas estratégias. Uma delas era a tarefa semanal. Então, toda semana nós passamos uma tarefa para que a pessoa não veja apenas uma gravação, algo na internet uma vez por semana. Ela coloque em prática aquilo que ela... Dá um exemplo da tarefa. Essa foi uma delas. A gente pegou o Salmo 1, de 1 a 6, e aí era para cada dia meditar em um versículo. Só que à luz daquilo que havia sido falado durante o culto, aquilo fazia todo sentido, né? Então as pessoas mergulharam muito naquilo. E era incrível, porque para a gente que está acostumado com a leitura da Escritura, isso é convencional. A gente talvez, à medida que os anos passam, lê menos Bíblia, né? A gente mastiga muito pequenos textos do que ler Bíblia virando páginas como um louco, como a gente fazia quando era novo convertido. E para muitas pessoas isso ainda é novidade, de pegar um versículo e meditar nele o dia todo, a respeito de tudo que ele pode dizer. E outra coisa que nós criamos foi um grupo no Facebook, onde as pessoas têm a oportunidade de interagirem entre si. E a gente startou esse processo rasgando as nossas intimidades, falando, por exemplo, sobre as nossas crises, as nossas dores, e aí virou uma caixa de Pandora, porque as pessoas se encontraram e viram que as dores que elas sentiam, as angústias, as feridas eram as mesmas. Então a crise não é aquilo que é o Evangelho, a crise é a percepção das pessoas sobre o Evangelho. Porque eu encontrei no meio dessas pessoas um tanto de gente que havia desistido da igreja por conta de feridas que foram provocadas na jornada, no caminho. Tá. Antes de a gente abordar essas questões mais delicadas, conta para nós, por exemplo, e a questão dos sacramentos? Você mencionou que uma das crises que a gente tem, um dos problemas que a igreja tradicional tem é uma leitura dos sacramentos que não foi atualizada para a nossa cultura, etc. Isso é possível? Como é que é feito? Os sacramentos, a ideia, a gente ainda está trabalhando para isso, mas a ideia é que as pessoas comecem a descobrir que elas podem fazer isso em paralelo com aquilo que nós já fazemos na internet. Então aconteceu, por exemplo, de pessoas do Rio de Janeiro aparecerem e ter tanta gente do Rio de Janeiro que eles falaram, por que a gente não encontra? E aí esta é a oportunidade, então, de fazer as coisas que não podemos fazer virtualmente. Nós não queremos ser um fim. O projeto Descrentes não é para ser o substituto da igreja. Eu não acredito nisso, eu sou pastor de uma igreja local. Eu entendo que não há essa possibilidade de substituir o físico, os afetos, pelo virtual. Mas é uma ferramenta que talvez possa curar a gente das feridas que é o lado institucional da igreja, que é um lado necessário, não há como negar isso. Uma organização, uma maneira de se fazer algo com eficiência, né? Mas como isso às vezes afasta as pessoas. Mas na igreja manifesto tem ceia, batismo? Sim, absolutamente convencional. Nosso culto é absolutamente convencional.
O que você chama de absolutamente convencional? Você usa Culto onde gravata? fala assim, a liturgia, não, nesse ponto não. Então, tá. Mas gravata é o padrão, né? Não, nem eu uso mais gravata, só nos sacramentos que eu ainda visto a gravata. Eu, quando celebro o casamento, eu ponho a gravata. Então, pois é, né? É uma questão de social, né? Sim. Agora, tem batismo lá? Batismo normal, tem ceia todo mês, Com pão e vinho, tudo com pão e suco, né? Porque tem as pessoas com problema com álcool. certo. Tem que poupar o povo. Eu sei que a minha pergunta parece estranha para você e para o Cláudio, mas para o público que não está acostumado com o visual de vocês, a impressão que a gente tem é que vocês são muito rebeldes. E eu falei isso aqui e vou repetir agora. Um dos primeiros choques que eu tive com o contato com esses grupos chamados de tribos ou grupos underground, sei lá, foi um choque muito grande. Não como você está pensando, mas de perceber o quão esses grupos são aferrados a uma obediência muito estrita à Bíblia, né? Uma obediência muito mais amorosa e muito mais buscada do que na igreja, onde todo mundo é bonitinho, usa perfume, né? Põe gravata. Então, o visual não combina com o apego aos ensinamentos. É isso que você está entendendo o que eu estou falando, né? Então, Sim, como é sim. que é o culto lá? É convencional. No geral, eu diria assim, nós trabalhamos louvor, avisos, ofertas, palavra. É uma liturgia comum. Só que, por exemplo, a gente dialogar com a cultura para entender onde eram as crises. Então, na linguagem, enquanto a igreja brasileira se deslumbrou em falar a língua dos anjos, a gente desaprendeu a falar a língua dos homens, né? Tentamos, através das pregações, nos comunicarmos melhor. E a gente pode fazer isso através de estatísticas óbvias. Por exemplo, é difícil assistir um sermão de 1 hora. Eu prego 1 hora e meia, tranquilamente. Eu preguei 3 horas uma vez, em uma ocasião específica, quando havia um grupo específico para ouvir isso. Mas, no geral, quando você passa de 30 minutos hoje, é difícil. É difícil você manter a atenção das pessoas. Então, a gente precisa enxugar. As músicas que a gente canta precisam estar contextualizadas com tudo. Que, na verdade, era para ser óbvio isso, né? Mas parece que nós As separamos. músicas que vocês cantam no culto lá na igreja, são músicas, assim, baseadas na Bíblia ou são músicas populares, do MPB, por exemplo? Até já cantamos músicas seculares que tinham letras que poderiam ser usadas. Isso faz parte desse papel de tentar dialogar com a cultura, né? Mas, no geral, a maior parte das músicas são velhos hinos, muita coisa de hinários mesmo, Sério? que são repaginadas e que ficaram extraordinárias. Qual que você gosta mais? Eu gosto... Pô, lembrar nome de música é complicado, né? Canta um trecho. Trecho? É difícil, né? A música aí, Mas eu gosto um dos de... hinos que você gosta mais. do Glória, Glória, Aleluia e por aí vai. Assim, essas músicas mais antigas funcionam muito bem. E aí não há questionamento, todo mundo sabe cantar. Às vezes o cara diz assim, eu aprendi com a minha avó, mas são letras boas, não há questionamentos a respeito da qualidade da letra, né, de ser bíblica e tudo mais. E é muito fácil trabalhar isso, né? E com relação à frequência, por exemplo, né? Porque aí você se sente meio tentado. Você tem um pastor que faz um sucesso tremendo na internet. Tem YouTube na mão, tudo fácil. As pessoas se sentem tentadas a simplesmente ficarem em casa, ou elas realmente gostam e se identificam, não só de estar domingo numa reunião, mas como que acontece, como que se consegue promover esse lado onde as pessoas não vão apenas a uma reunião no domingo, fiquem ali durante X tempo, vão para casa e nunca mais falam com ninguém até outra semana. A ideia do projeto Descrentes era instigar a cura para a vida comunitária, a vida da comunhão. E a gente faz isso através do ensino e através, obviamente, da contextualização daquilo com a vida. Isso com relação à Igreja Manifesto especificamente? Não, até com relação a qualquer igreja. Okay. Porque a pessoa que está distante, e tem pessoas, por exemplo, de Angola, de Portugal, países de língua portuguesa, que de repente te encontraram e passam a assistir.
e dialogam com você e dizem, a realidade aqui eu não sei se eu vou ver essa pessoa na minha vida. É uma impossibilidade geográfica e um pouco complicada, né? Porque se fosse um grupo eu conseguiria mobilizar uma viagem, mas quando é uma pessoa é algo complicado, né? E aí então a gente precisa trabalhar através das tarefas, através dessa pequena comunhão que a gente tem através dos meios online e através desse ensino dentro das ferramentas que nós temos na mão, trabalhar o máximo possível essa ideia que aponte para a vida comunitária. Isso é incentivado também nos cultos de domingo, por exemplo, ou algum tipo Com de certeza. discipulado, né? De certa maneira, o questionamento que as pessoas fazem é esse. Eles dizem assim, você faz um trabalho assim, mas você é pastor de uma igreja local. Eu falo, sim. Você falou várias vezes aí a palavra ensino, né? Essa é uma questão que eu quero ressaltar. Existe, obviamente, você está careca de saber, que nós somos todos preconceituosos, né? A gente mais é. Então, por exemplo, um dos preconceitos que a gente tem, pré-conceito, uma concepção anterior, é de que grupos rebeldes, como os que vocês representam, né? Eles estão na vida para curtir, certo? Como dizia lá um personagem lá, o Caco Antibes, né? Nessa encarnação eu vim a passeio, né? Então, estão nessa vida para curtir. Aí você fala de ensino, você tem insistido nessa palavra. Então, o objetivo do evangelho, da igreja, do culto, da linguagem, adaptar e tal, é ensinar. Mas o povo está querendo aprender, o que você ensina? E vou mais além. Um dos maiores desafios hoje da igreja evangélica é conversar com a juventude sobre os padrões morais do reino. Porque falar em padrão moral na sociedade hoje é ser chefe de museu, né? E aí? Eu vejo que trabalhamos, às vezes, ao contrário. Nós estamos preocupados com o padrão moral, que, querendo ou não, já é uma tradução. Ele já é a tradução de uma forma de se pensar. E eu vejo que o ensino tem o poder de transformar o entendimento. Um entendimento transformado vai gerar uma prática transformada. E aí, então, a gente reconstrói a moral dentro daquilo que a Escritura aponta, mas de maneira graciosa no meio da cultura da sua época. O problema da gente falar hoje de padrões morais é que a gente usa balizas, algo que vai assim, que vão guiar a nossa maneira a nossa concepção, que às vezes são centenárias. Como, por exemplo, a vestimenta, como a relação com a música. E é curioso como a gente pega a história então da igreja que tem 2000 anos e algumas coisas nós pegamos de 2000 anos atrás. Dizemos a igreja primitiva. Outras nós dizemos, não, os pais da igreja, já pulou alguns séculos. E depois dizemos, não, Calvino disse. Aí fala, opa, peraí. E que eu pego isso que Calvino fez, há uma graça, há uma contextualização para o momento. Mas às vezes é algo que os discípulos não fizeram lá atrás. Eu não estou dizendo que ele está equivocado, mas eu entendo que talvez o grande acerto desses grandes homens na história, na produção da teologia, foi dialogar com a sua época, dialogar com as necessidades da sua geração. E nós, às vezes, achamos que a construção de um padrão moral que começa pela prática, que começa pela observância daquilo que nós aparentamos, vai conseguir obter sucesso no meio dessa geração. Isso é impossível, nós precisamos voltar ao fundamento, precisamos voltar à Escritura e precisamos fazer com que as pessoas tenham um entendimento transformado. Aí é Deus, é o Espírito Santo que vai operar. Mas a dúvida é, será que eu tenho feito tudo que é possível mesmo? Será que eu posso chegar diante de Deus e dizer assim, eu não devo mais nada para essa pessoa, porque tudo que eu podia fazer para me fazer entendido eu fiz? E aí, com certeza, eu vejo que talvez há um pecado da negligência muito grande por parte de todos nós. Certo, pastor, mas, por exemplo, a gente está no Brasil, o Brasil ainda é exceção, né? Mas nós estamos no limiar aí, sofrendo uma pressão muito grande, para deixar de condenar determinadas práticas que são e deveriam ter sido sempre naturalmente aceitas, etc., como a homossexualidade, ou o pan, o amor, pan, não sei o que lá. Eu esqueci o termo agora que se usa, mas todo mundo é livre para ter vários relacionamentos e todos eles são conhecidos e aceitáveis e assim por diante e tal. A gente sabe que a Bíblia não apoia esse tipo de coisa. E aí? No geral, as pessoas que eu tenho dialogado, e me surpreendeu isso, porque quando eu começo a falar da graça de Deus e começo a falar isso na linguagem das pessoas, eu encontrei uma identificação muito fácil com grupos que militavam
contrárias à nossa fé. E, no geral, a identificação fazia com que as pessoas me respeitassem da mesma maneira em que eu as respeitava, no sentido de dizer, ninguém é obrigado a viver pelo padrão bíblico. Ninguém é obrigado a aceitar aquilo que é o padrão de Deus. Então, nós não vamos negociar o padrão de Deus. Nós não vamos negociar aquilo que a Escritura diz. Mas você não é obrigado. Nós vivemos num estado laico, esse é o mundo, é assim mesmo que funciona. Entendeu? Mas viva do jeito que você quiser, mas deixa eu ficar com a minha fé. Quando as pessoas, no geral, me procuram, o que mais me surpreendeu, principalmente no que se refere a essas questões da sexualidade, não há uma crise com relação às práticas. Ninguém nunca argumentou comigo em cima de tentar provar para mim na Escritura que eu estava equivocado, tentando flexionar o contexto ou distorcer o sentido das Escrituras. Eu nunca me lidei com esse tipo de gente. O que eu lidei era com pessoas que, na verdade, estavam envolvidas com práticas, que elas tinham a crise por entenderem, principalmente se tiveram contato com a Escritura, de que isso estava distante do padrão de Deus, elas sabiam desse padrão, mas a crise delas era sobre salvação. E para quem tem crise sobre salvação, nós temos uma mensagem extremamente graciosa, que Cristo pode salvar essas pessoas. E que, na verdade, o que vai acontecer com a vida dessa pessoa, eu não estou preocupado com a prática dela. Eu estou preocupado de que ela, de fato, entenda o Evangelho e Deus faça morada no seu coração e ela seja cheia do Espírito Santo. E então essa revolução no entendimento vai fazer, né, esse ensino que encontra lugar, vai fazer com que então a pessoa viva a crise das suas práticas. Infelizmente, nós como igreja, historicamente, passamos a ser polícia das práticas alheias, ao invés de trabalharmos um fundamento que gerasse a crise em cada indivíduo. A pessoa que mais tem que se preocupar com o seu pecado, com certeza é você mesmo, e não eu. Eu preciso ser agente da graça de Deus, porque por mais que eu o ajude, eu o exorte, na visível, nós nunca conseguiremos mudar o homem interior baseado naquilo que eu vejo. Tá, agora, quer falar? Pode falar. Não. Ainda trabalhando a questão do ensinamento, né, que você reforça bastante a ideia de que o objetivo do Evangelho é ensinar. Né? Você vê Jesus como um grande mestre, né? Como alguém que realmente ensina o caminho para Deus. Como é que você falou das confissões de fé e tal, você tem um estudo formal de teologia, você apoia que as pessoas estudem teologia ou não tem nada a ver? Eu acredito que é importante, nós precisamos conhecer para também não ficar reinventando a roda. Eu não cursei nenhum seminário, todo o conhecimento que eu consegui adquirir foi informalmente, através de livros, através de irmãos, através daquilo que eu consegui fazer. Né? E eu me considero reformado, eu sou um admirador da doutrina reformada, embora eu também não concorde sempre com todos os elementos. Eu vejo às vezes algumas coisas que são muito descontextualizadas da realidade em que nós vivemos. Né? Mas, no geral, no trabalho que eu faço, através dos descrentes e tudo mais, eu vejo isso como questões menores. Porque, no geral, essa construção doutrinária, no que se refere a estas coisas, das motivações da salvação, as motivações pelo qual a gente faz, se é para ser ou porque a gente já é, são apenas motivações, porque, na verdade, a maneira de viver se trata da mesma. Então, eu não quero doutrinar as pessoas com base na minha percepção do Evangelho. Porque, querendo ou não, eu fui alcançado por um grupo de pentecostais, que tinham bem pouca teologia. Por isso que eu te fiz essa pergunta, né? Você já tem um berço aí meio avesso a... Mas, pela sua fala, a gente percebe claramente que você é ilustrado na teologia, você conhece, né? E eu acho que os livros que você leu são os no seminário. Não, com certeza, né? A gente tem amigos para isso. Você só não sentou lá. Agora, por exemplo, a palavra arrependimento faz parte do seu vocabulário? Com certeza. Só que uma coisa é a extorsão do arrependimento, que talvez é algo que a gente tem tentado fazer. Né? O arrependimento da denúncia, né? Nós devemos fazer isso como João Batista fez, como Jesus fez, no sentido daqueles que se recusavam a se arrepender, os que eram poderosos, principalmente aqueles que estavam em posição de influência sobre o povo. Mas, no geral, para com os grandes miseráveis, para aqueles que Jesus encontrava que eram os desgraçados dessa vida, né, que estavam à parte da graça de Deus, ele foi extremamente misericordioso, ele não era duro em sua fala. Então, eu entendo que há um caminho para o arrependimento, e nós precisamos de sensibilidade para discernir quais palavras vamos usar em que ocasião. Porque o Evangelho hoje, infelizmente,
visão de que nós somos extremamente chatos, de que nós somos inflexíveis. Né? Nós viramos para as pessoas e dizemos, ou você se adequa ao nosso padrão, ou então você não pode ser cristão. Então, pastor, mas por outro lado, e no próximo bloco eu quero que a gente explore isso, por outro lado, existe uma cultura hoje, mesmo nas igrejas tradicionais, de que nós precisamos ser inclusivos, compreensivos, Jesus aceitava todo mundo, e a ideia de deixa para lá, o importante é continuar todo mundo unido e amando e tal, o evangelho é só isso? Né? Como é que você trabalha as demandas mais agudas do reino? Por exemplo, quem quiser me seguir tem que renunciar a si mesmo, né? Essa contracultura violenta lá de que falava o John Stott, como é que ela pode ser prática lá? Mas isso a gente vai deixar para o próximo bloco. Antes eu tenho um recado importante para você, aqui da nossa emissora. Você sabe que nós temos um público absolutamente seleto, público muito especial e que pode perfeitamente dar vazão aí para o seu serviço, para o seu produto. Pense bem, vale a pena anunciar aqui. Para mais informações a respeito de como fazer isso, você tem o facebook.com/RITTV Comercial ou o Instagram, @RITTV Comercial. Quem está entrando, está gostando. Estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Hoje é dia do Vejam Só, que coisa! Que será que o Zeca aprontou para nós hoje? Vamos lá, solta aí. Sim, meus amigos, estamos de volta. Fala a verdade, nem deu tempo de sentir saudade, né? Mas eu estou sentindo falta mesmo da sua participação. Para ficar mesmo de fora dessa nova onda da TV brasileira, corre lá no nosso Facebook. Pessoal, coloca o endereço aí na tela. Isso, ó. Você entra, manda a sua participação. Hoje vamos dar espaço para os feiosos. Isso mesmo, os animais mais feios do mundo. Prepare-se. Você com certeza irá se apaixonar por essas belezuras. Vejam só que coisa. Esse cãozinho, uma mistura de pitbull e pastor holandês de quase 10 anos de idade, ganhou o título de cão mais feio do mundo. Pelo título, o dono do animal levou R$5.000 de premiação. Acho que essa mistura não foi muito boa. Esse cachorrinho ficou muito estranho. Caramba. E esse outro cão? Também já foi eleito o mais feio do mundo. Olha, não existe uma definição, mas segundo o dono, ele seria uma mistura de Shih Tzu com Chihuahua. Na verdade, é apenas uma suspeita. O cachorro é tão feio, mas tão feio, que nem a raça é possível determinar. Mas chega, tira essa foto daí, vai. Vamos pra próxima. E esse pequeno cachorrinho? Ele não é destaque só pela feiura, não, pois ele até que é bonitinho, olha só. A curiosidade desse animal fica por conta da mistura. Ele parece formado por vários pedaços de vários cachorros. Ele nasceu, na verdade, de uma mistura de Beagle, Boxer e Basset. E é exatamente por essa louca mistura que o cachorro chama a atenção. Com o corpo todo desproporcional, a cabeça parece que não é dele. Além disso, as patas dianteiras são mais curtas que as traseiras. Observe a maneira como ele anda. Olha só que engraçado, todo desengonçado. É por isso que ele também ganhou o prêmio de animal muito feio. E agora você irá conhecer o Mowgli, o cão mais feio do mundo no ano de 2012. Olha, se ele não morreu, na minha humilde opinião, continua sendo o mais feio. Talvez ele parou de ganhar porque proibiram de competir, senão ele ia perder a graça, né? Eita, bichinho feio! Olha só! E essa foto aqui, ó, vemos o Yoda com o seu troféu. A raça é um cruzamento de Chihuahua e cristado chinês. Na verdade, esse cruzamento ele deu muito errado. É impossível misturar essas duas raças. Olha, não faça isso aí na sua casa. Bom, pelo menos o dono faturou uma grana com essa feiura toda. R$5 em prêmio, por ser o cachorro mais feio do mundo nesse ano. Vamos encerrar essa sessão terror com um Chihuahua com as costas e pernas todas encurvadas e o olho esquerdo fechado. Uma verdadeira belezura do mundo animal. O pior é que a dona disse que não entende por que sua cachorrinha ganhou o prêmio de mais feia do mundo, já que ela é tão bonita. Será que ela acha isso mesmo? Fala sério, né? Me ajuda aí, vai. Chega de coisa feia, eu não aguento mais isso por aqui. Agora você pode mandar a sua participação
entra lá no nosso Facebook, tá aqui o endereço, mas olha, escolhe uma coisa bem bonita para mandar, viu? Porque coisa feia está proibido por aqui, não entra mais, nós não vamos mais mostrar isso daqui. Um abraço e até a próxima. Credo, cada uma, né? Olha, eu só quero esclarecer aos dois convidados que eu não sabia que o quadro ia ser esse, né? Mas de certa forma Nos sentimos bonitos, né? Não foi uma homenagem a nós. com certeza. realçou a beleza. Estamos bem. A beleza de vocês, né? Enfim, estamos hoje entrevistando o pastor Ariovaldo Júnior, mais conhecido como autor da Bíblia Freestyle. Você não faz sozinho a Bíblia, né? Não, eu tenho a ajuda do pastor Guilherme Burjac, que era de Goiânia e agora está aqui em São Paulo. Ele se mudou para cá recentemente e ele é o lado acadêmico, diplomado. Como é que vocês dividem o trabalho? Como é que funciona? Porque você traduz todos os dias um pedaço da Bíblia, não é isso? No geral, assim, a gente tem parado muito com o projeto, nós estamos bem atrasados, já era para termos terminado o Novo Testamento há um bom tempo. Né? Mas as correrias do ministério, da vida e de tudo que a gente tem feito em paralelo, acabou que atrasou muito. Mas, no geral, a gente tem muitas conversas antes, né? Pensando a partir de que ótica nós vamos trabalhar cada um dos livros, além da gente debater em cima daquilo que está fazendo, tirando ideias uns com os outros, às vezes fazendo críticas a respeito daquilo que nós fizemos, então nós modificamos. É como se a gente revisasse o texto, né? Uns dos outros e também através principalmente do trato com as pessoas. As pessoas então entram em contato e aí entram em contato comigo ou com ele, né? E talvez esse é o lado mais trabalhoso, né? Onde a gente tem que gastar tempo com as pessoas do que apenas fazer a tradução e publicá-la online, né? E para você pregar, você usa qual versão? Eu uso mais a NVI no geral, ou um texto do João Ferreira de Almeida. Eu gosto daquela revisada, corrigida fiel, que é um texto que... É o mais tradicional que tem. Mas é o texto que eu li pela primeira vez e eu ainda me lembro das páginas, de que lado estava, assim, né? Mesmo tendo se passado mais de 20 anos. Eu achava que você usava a mensagem do Peterson. Eu tenho a mensagem e eu tenho uma dificuldade imensa com o texto, porque ele agrupou, ele aglutinou, né? E exatamente por isso eu não quis colocar no texto a divisão por versículos, para que eu pudesse ter uma liberdade maior. Porque às vezes ele juntou assim, versículo 2 ao 5, Isso. E ele escreve 3 linhas. E às vezes o versículo 2 ele escreve 20 linhas. É uma liberdade que a paráfrase dá. Então as pessoas às vezes me perguntam, quando você colocará a divisão por versículos? E a resposta é nunca, porque com o grau de liberdade que a gente tem trabalhado, eu acho que daria um grau de seriedade ao texto que não compete, não há como fazer isso. E a questão do uso dos palavrões, você já repensou? Repensei, mas eu acho que não há nenhuma palavra ali ainda que está fora de contexto, não. Talvez desafia muito a nossa relação com a língua, né? Como da outra vez a gente debateu tanto isso aqui. Mas, no geral, as pessoas que não vêm da nossa cultura religiosa, elas não estranham, elas não têm nada descontextualizado, elas entendem perfeitamente o sentido das expressões. Porque, no geral, se a gente for tentar demonizar a palavra, nós vamos entender que ela é fruto de uma construção cultural, né? Então, por mais que para nós ela já seja inconveniente, pelo fato de termos a consciência de seu significado, para muitas pessoas não, são palavras de uso corriqueiro. Ari, a gente fala bastante da Bíblia Freestyle, mas, por exemplo, uma coisa que é importante salientar também é o canal do YouTube, onde você traz várias mensagens muito boas, num tempo curto, 5, 8, 10 minutos às vezes. E minha mãe, inclusive, assistiu um sobre o dízimo e ela adorou o jeito que você colocou. Corre-se o risco de todo mundo agora correr para a internet nesse momento e ficar procurando Bíblia Freestyle apenas e sair lendo os textos, sem pesquisar o lado do YouTube também, o lado dos canais, das redes sociais. Fala um pouquinho para esse pessoal que está assistindo, não como forma de defesa, mas como uma maneira de buscar um crescimento também. Porque você tem um conhecimento grande, você é um cara que pesquisa, um cara que lê, um cara que estuda, sabe o que está falando, mas às vezes as pessoas se prendem muito a uma coisa só, ao escândalo, mas não se preocupa com o que provocou o escândalo e de onde você veio, né? Eu vejo que há um problema quando a gente disseca a vida de qualquer pessoa.
tirando as palavras do contexto de qualquer um, a gente obviamente vai condenar essa pessoa por não se adequar ao nosso padrão. E às vezes nós criticamos algumas igrejas pelo excesso de liberdade na interpretação da Escritura, porque acabam tirando os versículos do contexto. E infelizmente nós que defendemos uma ortodoxia, tiramos as palavras uns dos outros do contexto. Então acontece muito isso. Eu entendo que o texto da Bíblia Freestyle não pode ser compreendido se você também não ver o vídeo, se você também não ver o trabalho dos descrentes, e tudo isso aponta para algo que é concreto. No mês que vem, por exemplo, estaremos promovendo uma conferência lá em Uberlândia, onde a gente quer fazer com que então essas pessoas todas que estão sendo alcançadas pelas diferentes frentes de trabalho possam ver umas às outras e criar um debate, né? Então vamos fazer uma conferência no feriado de Corpus Christi, vamos divulgar isso ainda no site do Descrentes, e é uma das coisas que é desafiadoras, porque a gente quer fazer com que a pessoa absorva o pacote todo. No geral, se eu fizer isso com qualquer pastor e olhar apenas uma mensagem dissociada do contexto, não vai sobrar ninguém, né? Não vai sobrar nenhum. A não ser que ele faça uma pregação tão expositiva, mas tão expositiva, que ele não incorra em nenhum grau de identificação com a sua própria história ou com a história da igreja da qual ele está tratando, né? Por que você usa o termo descrentes se o objetivo é fazê-los crentes? Mas eles são descrentes, são aqueles que perderam a fé exatamente por conta de experiências com a igreja institucional ou com a igreja que talvez não soube dialogar. Aqui no seu release aparece que, por exemplo, você encontrou gente que não encontrou o básico sobre o ensino das Escrituras em nenhuma igreja. E isso é algo mais comum do que a gente imagina, né? Não encontrou o básico sobre o ensino das Escrituras em nenhuma igreja e não quer andar com crentes porque eles são chatos, até aí concordo. Não se considera como aceito em nenhuma comunidade local por causa de suas práticas. Bom, vou deixar a questão das práticas para depois. Agora, nenhuma igreja ensina o básico? Não entendi isso. Não é nenhuma. Mas, no geral, quando eu vejo pessoas fazendo críticas que dizem assim, então... porque não é a maioria dos evangélicos, eu falei, não, infelizmente, às vezes, essa falta de ensino tem sido por parte da maioria dos evangélicos, por conta da nossa tradição não ter a necessidade da contextualização. Então, eu estou falando certo, mas a pessoa não está entendendo certo. E a comunicação, ela é um pacote fechado. Não basta a mim falar as palavras corretas se você não é capaz de compreender as palavras que eu digo. Então, eu preciso entender sobre como eu anuncio essa mensagem e sobre como você a recebe. Então a gente tem que abraçar isso tudo. E no geral, essa crítica do ensino, a gente tem visto a dificuldade das pessoas de entender o básico com relação àquilo que são fundamentos da nossa fé. Por exemplo, a graça ainda é tema de discussão. As pessoas, quando você fala sobre graça, tem gente tentando comprar o favor de Deus ou mover a mão de Deus no sentido que te favorece. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Então, e aquilo que a gente estava falando no bloco anterior? A ideia muito popular hoje, inclusive nas igrejas históricas, de que Jesus é um cara muito legal, que compreende todo mundo, que aceita todo mundo, que ama todo mundo e que só quer todo mundo em volta dele. A gente sabe que o Evangelho tem demandas grandes, né? Mas isso é uma leitura parcial do Evangelho. Porque tem também o relacionamento dele com os discípulos, e o relacionamento dele com os discípulos é extremamente duro. Ele é aquele que ensina, mas que cobra. E talvez isso se pareça mais com a ideia de família, a família mais adequada, mais ideal que a gente pode imaginar. Não é uma família que não tem problemas, que não tem conflitos. Nós queremos trazer as pessoas à mesa da comunhão, onde nós sabemos que temos um pai em comum, onde nós partimos o pão, nós repartimos o cálice. Mas há uma coisa que não está em discussão: não há possibilidade de abandonar essa família. Isso, para mim, é uma pessoa que se converteu ao Evangelho. E uma vez que ela entendeu isso, agora ela vai ter que suportar as pancadas que ela vai levar fazendo parte dessa família. Porque um irmão, quando vê o outro irmão em caminhos que não agradam ao pai, obviamente ele vai fazer tudo que é possível. Só que nós fazemos isso, às vezes, de maneira institucional e não de maneira relacional. E essa geração clama exatamente pelos aspectos relacionais que o nosso lado institucional negligenciou historicamente. Então, pastor, uma das dificuldades que a igreja histórica tem é a seguinte: estava até conversando isso com o pastor Cláudio quando a gente estava vindo para cá. No movimento underground, que
que vocês têm aí, o pastor chega e dá uma dura no crente, mas dá uma dura, assim, legal, você cala sua boca, agora você vai obedecer a palavra e tal, e o cara aceita. Se o pastor deixar de cumprimentar no fim do culto, lá na minha igreja, a pessoa, ele vai embora, ele não volta mais, o pastor virou as costas para mim. Imagina se o pastor vai lá dar uma bronca no sujeito, por mais razão que o pastor tenha, né? Quem é o senhor para vir na minha vida? Tá, mas eu tenho um testemunho pessoal sobre isso. Sobre essa situação de que é importante sim uma autoridade. Eu sei que eu estou aqui para fazer entrevista, mas eu tenho que contar um testemunho, gente. Certa vez, eu tinha só 17 anos, a gente estava organizando um evento numa escola, todo mundo carregando cadeira e eu gritando na ponta da arquibancada, é isso mesmo, carrega mesmo. E aí o Weber Cocarelli, meu pastor, muito tempo, falou assim, que você está gritando aí, vai lá e ajuda. Eu falei, não, de jeito nenhum. Aí, Cláudio, quieto, vá lá e ajude. E eu fui lá, baixei a cabeça, porque eu entendi a autoridade. Acho que o que acontece hoje é que as pessoas são muito mimimi. Exatamente. Né? E estou até hoje com ele aqui. Eles não aceitam. Enquanto o pastor falar o que eu concordo, está tudo certo. Quando ele disser alguma coisa que eu não concordo, aí... Mas a nossa concepção, até mesmo do conceito de autoridade, tem sido extremamente diluído por conta do nosso lado institucional. Porque, por exemplo, é extremamente difícil para essa geração aceitar a crítica de alguém que diz carregue o som, se você não carregou também. Mas uma vez que você faça, você ganha autoridade para falar isso. Então, o que a gente quer dar a entender a essas pessoas que é fazer parte da Igreja de Cristo é estar num grupo onde, da mesma maneira que eu te exorto, você tem a liberdade para me exortar. Da mesma maneira em que eu te critico, você tem a liberdade para me criticar. Eu sou o pastor, talvez pela experiência, talvez pela jornada ou pela vocação de cuidar de pessoas. Mas eu sou a plataforma e não o líder visionário onde todo mundo tem que andar debaixo da minha visão. Eu sou o promotor daquilo que Deus vai fazer através de vocês. Mas existe um perigo, Ari. É legal você falar sobre isso, porque a internet hoje... E as pessoas se defendem, se protegem e viram macho na frente do teclado. Como tirar esse lado do virtual e falar assim, então, querido, presta atenção, aqui você não vai me bloquear. A gente precisa se expor mais. E talvez isso é uma das coisas que eu tenho optado na minha vida, de maneira, confesso, bastante experimental, correndo certos riscos, a exposição da minha família, a exposição da minha vida como um todo, mas que eu vejo que dá bons frutos. Então, eu não sou um personagem na internet. Eu não sou algo que eu vou lá e visto. Aliás, eu nem visto. Do jeito que eu tô. E os caras, pô, você tá usando a camisa do grupo de emissões do Caio Fábio? Como assim? Aí eu, poxa, eu nem reparei que camisa eu estava usando, né? E, de repente, a gente está lá gravando um negócio. Eu não me visto para ir ao culto. Eu sou aquela pessoa. E, então, isso vai desconstruindo essa ideia para que as pessoas não parem de serem seletivas. Ou ela aceita o pacote toda, ou então não há como ele me chamar de irmão, porque ele não vai conseguir ter comunhão comigo, tentando fazer esse self-service de conveniências. Né? Agora você tocou num aspecto, olha, uma das coisas mais importantes da vida da igreja, começou assim, mas se perdeu no tempo, a questão da comunhão. Ter comunhão comigo. Essa palavra é entendida hoje de uma forma muito vertical. Eu vou à igreja para ter comunhão com Deus. Não sei nem quem está perto de mim, aliás, se não tiver ninguém, melhor. Não é assim que funciona? Isso é um profundamente individualista. E é um equívoco tremendo, porque para ter comunhão com Deus, eu não preciso do culto. Para ter comunhão com Deus, eu consigo fazer isso na frente da TV, eu consigo fazer isso ouvindo o CD do cantor que, querendo ou não, toca o meu coração, ou fazendo uma reflexão, ou olhando a natureza, indo numa cachoeira e a criação de Deus. O lugar onde Deus quer esse louvor, sacrifício, adoração, não é mais um altar físico construído num lugar que nós chamamos de templo, que não faz o menor sentido, mas nós usamos essa nomenclatura, e dizemos, estamos aqui para cultuar a Deus. Nós estamos cultuando a Deus através das relações, através da comunhão.
Porque o que o Pai deseja em nós é que esse louvor, sacrifício, tudo isso seja prestado na vida uns dos outros. É isso que glorifica a Deus. Porque afinal, que música a gente pode cantar que esteja à altura da grandeza de Deus? Nenhuma. Então a música não é para Deus, é para o meu irmão. É para que a gente possa celebrar aquilo que a gente sabe na teoria, mas que às vezes na prática, apenas neste lugar, apenas com essa muleta que é o culto, que faz o paralítico andar e sair da sua individualidade e passar a pensar no coletivo, é que a gente vai conseguir então sofrer essa mudança de entendimento. Então não precisamos parar com o culto, muito pelo contrário, porque foi o culto que me levou ao entendimento. Amém. Nós temos uma plateia hoje aqui, né? Lógico, imagina se não ia ter, né? Então, será que tem alguém aí querendo fazer alguma pergunta? Tem um microfone aí disponível para vocês. Então, deixa a câmera se posicionar. Peguei o diretor de surpresa, desculpa. A minha pergunta é como Qual você... é seu nome? Gabriela, boa noite. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, desculpa. A minha pergunta é como você lida com jovens que estão em conflito com os pais. Os pais são tradicionais e os jovens querem, por exemplo, fazer uma tatuagem, mas os pais não são a favor. Qual é o seu conselho para esses jovens e para esses pais? Tomara que o conselho seja não faça tatuagem. Eu, por exemplo, fui uma pessoa que passei por essas crises. Todas as tatuagens que eu fiz depois de convertido. Todas? Todas. Eu Inclusive também. o Corinthians, que eu tô... Sai fora. Isso aí, Depois eu te mostro no final. Não, quero ver. Tá amarrado. Mas, para mim era extremamente importante a opinião dos meus pais. Então eu entendo que há um caminho de honra para se trabalhar o diálogo e há um caminho de desonra. Então nós precisamos trazer essa consciência. Há uma intenção clara da Escritura com relação à proibição? Não, como tantas outras coisas. O consumo de cultura é similar ao consumo de bebida. Tem gente que tolera uma taça no Natal, tem gente que não tolera nada, né? Mas tem gente que pode tomar uma todo dia, aquela taça bem medida, que não vai ter problema algum. Até faz bem, os médicos dizem que faz bem para o coração. A cultura é a mesma coisa. Então, viver debaixo de mandamentos, da lei a respeito disso, não vai trazer uma transformação de entendimento. Cada um vai ter que fazer a reflexão a respeito daquilo que convém e não convém a partir do seu aspecto. O quanto isso atrapalha o seu trabalho, o seu ministério, o quanto isso pode vir a ser um escândalo ou não. O quanto isso pode afetar as relações familiares ou não. Então não estamos debaixo de lei, né? Estamos debaixo da graça, e a graça acho que exige mais de nós do que apenas o mandamento. O mandamento é pode ou não pode, né? A graça precisa de uma reflexão do indivíduo. Tem mais pergunta? Aproveita que o programa está chegando no fim, hein? Fale agora o cálice para sempre, como antigamente falavam os padres. Tem pergunta nenhuma, não? Senhor Cláudio, por que o senhor fez tanta tatuagem? Porque eu gosto. Ah, porque você gosta. Então aquela história, não, eu fiz porque vai ajudar meu ministério e tal, não é verdade. Olha, de uma certa... Na verdade não, porque quando eu comecei a trabalhar com o pessoal envolvido com heavy metal, alternativa underground, nós fizemos alguns evangelismos com pessoas voltadas para festivais de tatuagem. E um casal, inclusive, na época, frequentou a minha casa, reuniões, eu estava todo empolgado. Só que existia algo chamado hierarquia na minha casa. E o meu pai e minha mãe, você mora aqui embaixo desse teto, nós não queremos, você não vai fazer. Ok? Depois que eu saí de casa, fiz minhas tatuagens. Quantas você fez? Uma, duas, três... Não, você tem... Não, fala aí. Quantas? 5. Só? É, porque o dinheiro está curto, é muito caro tatuar hoje. Graças a Deus. Pastor Ariovaldo, como é que você faz, ou como que a igreja, né, faz, porque lidando com esse grupo de pessoas que gostam de heavy metal e tal, vem gente que tem problema com drogas, não vem? Sim. Vocês têm convênio com casa de recuperação, como é que é feito? Lá em Uberlândia tem algumas casas e, no geral, não tem mágica no processo, tem que haver esse tipo de encaminhamento. Mas, às vezes, as pessoas pensam que somos uma igreja que trabalha apenas com os marginalizados, tanto pela vida ou pela cultura, né? E nós, quando eu falei que o nosso culto é extremamente convencional, é nesse sentido. Hoje, no que somos underground, talvez seja na atitude. A maioria das pessoas hoje nessa comunidade são famílias, com filhos, gente que procura coerência no ensino do Evangelho, muito mais do que qualquer outra coisa. E às vezes as pessoas se deslumbram com coisas que a gente fala, poxa, nunca tínhamos reparado nisso. Nossa, como esse prédio é simples. Nossa, eu não queria que fosse tão simples, eu queria até dar uma sofisticada em algumas coisas, né?
mas as pessoas estão tão cansadas, às vezes, de sistemas que privilegiam demais as estruturas, né, em detrimento dos relacionamentos, que aí quando elas encontram um lugar onde ainda há essa vida comunitária mais clara, mais transparente, elas se deslumbram. Então, somos convencionais nesse sentido, no sentido de não temos nada de extraordinário, mas essa simplicidade tem encontrado muito lugar no coração das pessoas. É muita gente desesperada pela volta à simplicidade. Não por um novo modismo, uma nova invenção, uma nova linguagem. Por isso eu também nunca utilizei a Bíblia Freestyle para falar lá. Não há necessidade. Lá todo mundo frequentou escola, todo mundo sabe ler Bíblia, né? Mas, no geral, o anseio dessas pessoas era de um lugar onde houvesse coerência. Elas acreditassem que o engajamento financeiro, o engajamento do tempo, colocar os seus filhos na sala que vai ensinar as crianças, que isso tudo de fato é de Deus, que isso tudo não é apenas uma estratégia para se ganhar dinheiro ou para enriquecer as custas dessas pessoas. Essa geração clama por coerência e a gente tem que buscar isso. Falando em coerência, você sabe que tem muita gente que frequenta X lugar por causa do X líder, né? Quando você está fora viajando, como funciona? É legal que hoje eu posso fazer isso porque nós trabalhamos a médio e longo prazo essa descentralização da pessoa. Então, por exemplo, hoje eu sou coordenador do conselho da igreja a qual eu pastoreio, né? O que não quer dizer nada, porque nós somos um conselho de iguais. Nós não temos um pastor titular, auxiliar, somos 4 pastores. O Fernando ali é um dos pastores também, aquele bonitão ali de barba. É barba preta, tá? Não o branco. É um dos pastores. Todo mundo tem barba aqui, né? Bom, aí nós somos um conselho de iguais. E nós trabalhamos isso através dessa descentralização, por exemplo, dividindo o púlpito. Eu entendo que o púlpito só pode ter uma voz, mas há 2 jeitos de fazer. Ou só eu prego, ou então a gente anda junto o suficiente para que, independente de quem pregue a mesma coerência. Tá. Nós optamos por isso. E eu, nos últimos anos, à medida que ganhei alguma visibilidade, passei a renunciar ao púlpito, mesmo sendo tão jovem, né? Tá ou tão novo no ministério, porque eu entendo que se eu não der espaço às novas gerações, no futuro eu vou morrer da mesma crise que foi a crise que eu sofri no passado, de pastores que eram donos demais da verdade e que não deixavam a gente pregar. E por isso fomos para evangelizar aqueles que queriam ouvir. Entrevistamos hoje o pastor Ariovaldo Júnior, líder da Igreja Manifesto Missões Urbanas, ligado ao Ministério Sal da Terra, autor da Bíblia Freestyle, fundador do projeto Descrentes. Quem quiser conhecê-lo melhor, o contato dele está no site do programa, no vejamsó.com.br, no campo convidados, você tem lá o contato para o pastor Ariovaldo, inclusive para fazer convites ou esclarecimentos, tá bom? Muito obrigado, pastor, por ter viajado, ter estado conosco, né? Um ósculo santo a toda a sua comunidade lá de Uberlândia. Vamos ver quem é que vai ganhar o presente da grade. O Daniel Silva, lá de Canoas, no Rio Grande do Sul. A gente estourou o tempo, então nos veremos no próximo Vejam Só. Até lá!